Estamos começando mais um estudo, mais um programa Encontro com a Palavra. Eu gostaria que você soubesse, antes de mais nada, que é um prazer, uma bênção para toda a equipe do nosso programa, saber que você está aprendendo verdades bíblicas através desse trabalho. É realmente um privilégio ter você conosco. Nós estamos estudando o casamento e a família e temos visto os elos do casamento e gostaríamos de oferecer esses estudos para você. Então nos escreva, pedindo o livrinho, e diga para a gente como é que esse programa está lhe abençoando, como esse programa está abençoando a sua família. Nos escreva, o endereço está logo depois, aí no finalzinho do programa. Anote então e nos escreva. Passamos bastante tempo abordando o elo da compreensão. Temos falado sobre a importância de haver boa comunicação entre o casal e também compreensão. Hoje vamos continuar falando sobre o desafio de entender o seu cônjuge. Por que temos que entender o nosso cônjuge? Uma das razões é porque se o casal entender bem um ao outro, também conseguirá dividir as responsabilidades que envolvem um casamento e a vida em família. Existe uma divisão meio padronizada da divisão de tarefas no casamento. Quem faz as tarefas de casa, hein? Quem faz o quê? Como já dissemos em nosso último programa, essa divisão de tarefas não é definida com precisão na Bíblia, como algumas pessoas pensam. Muita gente já me perguntou como descobrir o versículo da Bíblia que fala sobre lavar pratos. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Esse versículo está no segundo livro de Reis, capítulo 21 e versículo 13. Segundo livro de Reis, capítulo 21, versículo 13. Esse texto não está dizendo que são as mulheres, mas os homens que lavam os pratos. Falando sério agora, a divisão de tarefas deve estar baseada no talento natural das pessoas. Tem uma coisa, os homens não carregam crianças na barriga por 9 meses, né? E isso já determina uma divisão de tarefas baseada no dom natural. Né? É claro que a questão merece uma abordagem mais profunda. Eu não acho que enfraquece o homem se ele não é bom com os números e sua esposa é. Deixar que ela cuide da parte financeira da casa, por exemplo. Não tem nada de errado nisso. Nada de errado. Minha mulher e eu fazemos isso há anos, e tudo está muito bem. Ela me ajuda muito com os números. Sabe, eu não sou muito bom em matemática, não. Por exemplo, eu posso ser bom em outra coisa e ela não é. E eu sou ruim em matemática e ela é ótima em matemática. Ela é um exemplo na questão de matemática. Bom, mas a única coisa que eu quero é que ela me dê um pouquinho do dinheiro, né? Então o resto ela faça o que quiser. Então ela gerencia as nossas finanças e faz isso muito bem. Sempre, todo mês, eu preciso recorrer à minha esposa para que ela me ajude com as contas. E ela me ajuda muito bem. A gente consegue realmente administrar muito bem. Ela é uma ótima gerente. Sou muito... uma gerente financeira, né? Bom, sou muito grato a ela porque eu não tenho o menor interesse nesse negócio de contas e dinheiro. Na verdade, eu não sei muito bem, não. Administrar essa questão do dinheiro e das contas. Ela faz muito bem. Ao mesmo tempo, eu não abdico da responsabilidade que tenho como cabeça do lar. O marido é o cabeça do lar porque é dele a responsabilidade de conduzir a casa. Ele pode delegar autoridade para que outros façam algumas coisas, mas ele nunca delega a responsabilidade. A responsabilidade continua sendo dele. Ele só delega autoridade. Eu não estou dizendo que o homem, sendo cabeça do lar, é responsável por tudo na casa e que possa abdicar dessa responsabilidade e dizer para a esposa, legal, pode tomar conta das finanças, pode sair por aí gastando além do que deveria e deixando a família no zero. Não é assim. Existem mulheres que já têm um talento específico para certas tarefas e isso pode ajudar a definir o que ela fará no lar e qual será o seu papel. O mesmo acontece com o homem. Tudo isso tem muito a ver com aptidão e vontade. Quem tem tal aptidão para fazer tal coisa, hein? Também tem muito a ver com realização. Nós devemos procurar ser pessoas realizadas, sabe? Eu vou repetir, nós devemos procurar ser pessoas realizadas. O homem deve estar comprometido com a realização e satisfação da mulher, e vice-versa. Tem certas coisas que fazemos que trazem realização e outras não. A realização é um dos fatores que deve contar na hora de dividir as responsabilidades do lar. Em um casamento cristão,
Essa divisão de tarefas deveria também estar baseada no padrão dos dons espirituais. Vou tentar ser bem claro para que vocês possam entender sobre o que estou falando. A Bíblia fala sobre os dons espirituais. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, traz com ele alguns dons espirituais. A evidência da presença do Espírito Santo em nós é o amor, mas a prova de que ele está nos energizando é chamada de dons espirituais. Segundo o Novo Testamento, toda pessoa que se converte tem dons espirituais. E a prova de que ele está energizando nossas vidas é o trabalho dele em nossas vidas, através dos dons espirituais. E isso sempre nos leva a uma pergunta: como determinamos quais são nossos dons espirituais, hein? Antes de tudo, é bom que você se familiarize com a descrição dos dons espirituais que a Bíblia faz. O Novo Testamento menciona cerca de 21. Guarde esse número. Depois, creia que você recebeu dons, porque as Escrituras afirmam que todo que crê tem dons espirituais, sim. Depois procure avaliar as atividades que você desenvolve melhor. Será que alguma atividade sua demonstra a presença do seu dom espiritual? Há uma diferença entre o talento natural e um dom espiritual. Uma coisa é diferente da outra. Avalie sua performance. Você demonstra ser capacitado espiritualmente para exercer as atividades que você tem? É importante que você faça essa distinção entre dom espiritual e habilidade natural. Quando as habilidades naturais são consagradas a Deus, elas, de certo modo, se tornam dons espirituais. Mas eu defino um dom espiritual, algo que você não tinha antes do Espírito Santo habitar em você e que você adquiriu só depois que ele passou a viver em você. Perceba que há diferença entre dons espirituais e habilidades naturais consagradas a Deus. Você perceberá essa diferença e pode ser que outras pessoas o ajudem nisso. Se algum dia na igreja, depois que você terminar aí de dar a sua aula de escola dominical, alguém se aproximar e disser: puxa, eu nunca tinha entendido esse texto e hoje, depois da sua aula, ele ficou tão claro para mim. Você não acha que isso é um dom espiritual para o ensino? Se várias pessoas aceitaram a Cristo depois de você explicar o Evangelho, pode ser que você tenha o dom de evangelismo. O impacto que você causa em outras pessoas ajuda a esclarecer o seu dom. Por isso, você precisa de outras pessoas para definir quais são seus dons. Quem vai conhecer você melhor do que seu cônjuge, hein? Se os dois forem crentes, um ajudará o outro nesse desafio. Depois procurem oportunidades para experimentar os dons espirituais que vocês descobriram. Como você vai descobrir se tem ou não o dom do ensino, se não assumir uma classe para ensinar, hein? Ao mesmo tempo, dê um tempo para que o dom que você suspeita que tem seja desenvolvido. As Escrituras afirmam que os dons espirituais se desenvolvem de acordo com um uso. Isso quer dizer que depois de exercer uma certa atividade na igreja ou no corpo de Cristo, o dom acaba emergindo. Depois que você definir claramente o seu dom espiritual, consagre-o durante um culto e ofereça-o a Deus, para a sua glória e para cumprir o propósito dele. Creio que a divisão de tarefas que deve existir em todo casamento e na família, supondo que os dois sejam crentes, tem a ver com os dons espirituais. E é por isso que é importante que um entenda e compreenda bem o outro. Outra razão pela qual é importante que o casal se entenda são as crises. Vocês podem estar certos de que vão enfrentar crises no casamento. Todos nós sabemos disso. Todos nós já passamos pelos bons e maus bocados, não é? Nós podemos achar que os tempos de crises fazem com que as pessoas se aproximem automaticamente. Isso pode acontecer em um bom casamento. Como já dissemos, compatibilidade quer dizer sofrer junto, ter alguém com quem sofrer. Por isso, em um bom casamento, a crise pode aproximar ainda mais os cônjuges. Mas eu também já vi pessoas se separarem como resultado de uma crise. Conheço um casal que acabou se divorciando. Para certos casais, a crise nem é tão grande, mas o casamento estava fraco, então quando a crise veio, eles se separaram. Por isso é importante que um entenda o outro e que os dois trabalhem para que o casamento se fortaleça, porque os tempos de crise vão vir. Jesus foi muito realista com a ilustração das duas casas, uma construída sobre a areia e a outra construída sobre a rocha. Veio a chuva,
Uma caiu e a outra permaneceu forte. A vida é assim, cheia de tempestades. Pode estar certo disso. Pode estar certo de que vocês vão enfrentar tempestades. Por isso, é importante que vocês tenham um relacionamento forte. Essa é mais uma motivação para que a compreensão entre o casal seja trabalhada. Uma das crises que frequentemente atinge o casamento é a infidelidade. Infelizmente, a infidelidade se tornou epidêmica e muitos casais passam por isso hoje. Mas a Bíblia nos ensina sobre este assunto. Primeiramente, creio que o cristão deva perdoar. Nós já falamos sobre uma das cláusulas dos ensinamentos de Jesus sobre o casamento, sobre quando a pessoa é seduzida e faz uma atitude que não é compatível com seu caráter. Não seria cristão expulsar a pessoa, mandá-la embora porque ela errou uma vez. O cristão deve perdoar. A palavra que Jesus usou quando apresentou a justificativa para o divórcio, segundo os estudiosos, foi devassidão, prostituição, imoralidade. Só neste caso o divórcio se justifica. Se o padrão de comportamento do cônjuge é a infidelidade e ele não consegue manter a exclusividade que um casamento precisa, neste caso, o casamento perdeu para o divórcio. Vamos supor que haverá infidelidade em seu casamento. Você acha que será difícil passar por isso? Como vocês viveriam juntos depois da infidelidade? É muito difícil porque a suposta parte inocente fica muito desconfiada e a parte supostamente culpada não consegue conviver com isso. É muito difícil aguentar a pressão da falta de confiança. Esse é um problema muito sério. Mas se isso for trabalhado no casamento e houver compreensão entre o casal, mesmo uma crise de infidelidade pode ser superada. Outro desafio que o casal enfrentará é a criação de filhos. Mas temos ainda uma outra crise, eu fico até com receio de mencioná-la, mas vamos lá. É a crise da meia-idade. O autor Jim Calmey escreveu um livro chamado A Crise da Meia-Idade. Ele foi pastor e passou por ela. Ele era um bom pastor de uma igreja evangélica muito grande. Ele tinha um ministério muito dinâmico. Em um domingo à noite, depois de 14 ou 15 anos de luta como pastor, sabe, ninguém imagina as lutas pelas quais um pastor passa. Mas depois de anos após anos lutando no seu ministério, depois de um culto à noite, ele entrou no segundo carro da família e simplesmente abandonou a família, ministério, abandonou tudo. Ele disse que nunca mais voltaria. Ele saiu deixando choro e tristeza na igreja. Depois que tudo aconteceu, ele ficou sabendo que muitos dos seus amigos de seminário tinham passado pela experiência também. Ele concluiu o seguinte: quando eu estava na puberdade, líamos toda sorte de livros que nos ajudavam a passar por essa idade crítica. Na época de me casar, também li vários livros que me prepararam para o casamento. Quando vieram os filhos, também havia uma variedade de livros sobre as crises que envolvem a criação de filhos. Mas eu nunca li um artigo sequer sobre a crise da meia-idade. E essa crise atingiu a mim e tantos dos meus colegas porque não sabíamos nada sobre o assunto, ele escreve. Foi então que ele começou a pesquisar e escreveu esse livro sobre a crise do homem de meia-idade. Ela acontece. Tenho plena consciência de que essa crise realmente acontece. Homens, eu não estou dando uma desculpa para vocês entrarem em nenhuma crise, viu? É claro que a crise também atinge as mulheres. Na verdade, tanto quanto aos homens. Segundo Jim Calmey, existe a crise de identidade pessoal. Todas aquelas perguntas que já vimos. Quem sou eu? O que eu sou? De onde vim? Para onde estou indo? Atingem a pessoa e ela começa a pensar que não é quem deveria ser, nem é o que deveria ser, não está onde deveria estar, e já passou tanto tempo e tal. Aí ela conclui que se tiver que fazer alguma coisa, tem que ser agora. Esse é um tipo de crise de meia-idade. Outro tipo de crise foi denominada de crise da compensação atrasada da meia-idade. Imagine um homem super bem-sucedido em tudo que faz, com boa formação acadêmica e vida profissional bem-sucedida. Quando ele chega nesse ponto, já tem uns 35 a 40 anos. Aí ele começa a achar que nunca aproveitou a vida, sempre só trabalhou e estudou. Foi o que aconteceu com esse pastor. Ele largou sua mulher com 2 filhos e durante 2 anos fez o que quis. Parecia até um colegial.
Graças a Deus, ele e sua esposa passaram por um aconselhamento pastoral. Alguns anos atrás eles estiveram em nossa igreja e estavam super bem e felizes. Eles realmente passaram por essa crise e a superaram quando ele percebeu que já tinha o que queria. Muitas pessoas são atingidas por essa crise e depois percebem que já tinham o que queriam, mas tinham que provar aquilo. Essa é a crise. Há mais uma crise que está bem próxima dessa, e Jim Conway, a chamada de crise do então era isso, As pessoas de 40 e poucos anos podem começar a pensar assim. Já cheguei no topo da vida e agora vou começar a descer. Será que a vida é isso? Tenho que ter certeza, tenho que descobrir. É aí que começa a crise de meia-idade. Sabe, assim escreve o pastor Dick Woodward, nosso professor. Eu mesmo já passei por isso. Eu passei por um período de 10 anos no meu ministério, que foi muito difícil. Eu estava sempre muito ocupado, correndo de um lado para outro. Eu gostava muito do que fazia, e o fazia com prazer. Eu não tinha nenhum hobby, e nem tirava dias de folga. Eu gostava tanto do que fazia que prometia ao pessoal que folgaria na segunda-feira, e quando dava 10 horas da manhã, lá estava eu, pronto para trabalhar, porque não tinha mais nada interessante para fazer. Eu amava o meu trabalho. Mas em um verão, preguei sobre casamento e família e depois todo mundo me procurou buscando aconselhamento. O pessoal da igreja estava viajando e eu tive que cuidar de tudo sozinho. Fiquei exausto e nunca vou me esquecer. Pedi demissão e saí da igreja. Horas depois, minha esposa, eu e 2 dos nossos filhos mais novos estávamos passeando de carro e passamos por uma casa funerária. Agradeci a Deus porque não tinha mais que ir lá. Naquela semana eu tinha feito o funeral de 3 crianças. Uma das crianças morreu de repente no berço. Outra havia morrido afogada na piscina e outra foi atropelada por um carro. Além disso, eu sempre trabalhava sob pressão. Eu passei por aquela casa funerária, pelo hospital e até pela igreja. E agradeci a Deus porque não precisava mais ir a nenhum daqueles lugares, nem na igreja. Você já ouviu a história de um homem que não queria ir à igreja? Aí sua mulher entrou no quarto, abriu as cortinas e começou a puxá-lo para fora da cama? Ele dizia, eu não quero ir, lá só tem gente hipócrita, ir à igreja para quê? Ela continuava insistindo, até que pegou uma toalha molhada e passou no rosto dele. Ele ficou muito bravo e perguntou, me dê 3 razões para eu ir à igreja, me dê. Ela respondeu, tá bom, hoje é domingo, você tem 40 anos e você é o pastor da igreja. Vocês acreditam? Acho que a coisa ficou ruim quando fiquei esgotado, sabe? A igreja acabou me dando um ano de férias remuneradas. O ano sabático. Foi um ano para eu me recuperar. Eles disseram que eu estava muito cansado e não sabia o que estava fazendo. No seu livro Aprendendo a Envelhecer, o Dr. Paul Thorne diz que uma das maneiras para evitar esses episódios é trocar a área profissional algumas vezes. Não faça a mesma coisa durante 40 ou 45 anos. Ele foi médico antes de se tornar um psiquiatra e depois se tornou um palestrante e escritor. Quando escreveu o livro, ele já tinha 73 anos. Ele disse que pode ser que você não esteja esgotado, mas se não se cuidar, a crise pode pegá-lo de surpresa. A compreensão entre o casal será de grande ajuda quando a crise de meia-idade chegar. Todos esses elos que vimos são dimensões da unidade no casamento. Veremos agora o 5º elo, que chamamos de a expressão de alegria da unidade. Vamos recapitular um pouco. Já falamos sobre o elo da comunicação. Esse elo é a ferramenta que mantém a unidade. Se vocês se comunicarem, poderão trabalhar a unidade do casamento. Se não houver comunicação, aí não tem como dar certo. A compatibilidade, como dissemos, é a evidência da unidade. O amor é a dinâmica que impulsiona a unidade. E a compreensão é o crescimento da unidade. O sexo é a intimidade física do casamento e a expressão de alegria da unidade. Deus nos criou macho e fêmea, e junto com o macho e a fêmea também criou a beleza do sexo. Na descrição da criação vemos que Deus olha para tudo que criou e diz que está bom. Mas quando ele criou o sexo, sabe o que Deus diz? Ele diz, muito bom. E depois Deus começa a dizer, não é bom, não é bom. Não é bom que o ser humano esteja só.
Ele nos colocou todos em família e quando criou macho e fêmea, também criou a expressão de comunicação mais inocente que pode existir. Vocês se lembram que dissemos que os dois estavam juntos e o nome deles era homem. Não homens, mas homem. Eles eram uma só carne quando foram unidos, a unidade física. Quando revemos o relato da criação, quando Deus criou o sexo, devemos notar que Deus fez o sexo para a procriação. Isso é meio óbvio, né? Dissemos no início dessa sessão de estudos que a lei do casamento e da família é uma lei que, para ser exercida, precisa que duas pessoas sejam unidas em uma parceria que os torne pais, para que eles possam produzir indivíduozinhos que serão criados em um lar onde serão cuidados e onde ficarão até que sejam maduros o suficiente para se tornarem indivíduos que se tornarão parceiros e pais, e que também produzirão pequenos indivíduozinhos, e esta é a maneira como Deus planejou povoar a terra. Essa é uma das primeiras coisas que devemos considerar quando abordamos o assunto do sexo. Também já dissemos que o plano de Deus foi povoar a terra com pessoas boas. Se Deus tiver dois pais adequados e eles tiverem uma parceria adequada, poderão produzir pessoas adequadas. Deus não quer simplesmente povoar a terra, mas quer povoar com pessoas adequadas. E para que isso funcione, os pais têm que ser maduros e estáveis. A parceria deles tem que ser forte e eles têm que ser fortes para produzir pessoas fortes. Esse é o plano de Deus para povoar a terra. Quando Deus planejou tudo isso, também criou uma importante instituição que daria à criança recém-nascida o preparo de mais ou menos 20 anos para que enfrentasse a vida e estivesse madura para o tempo dela própria produzir outras pessoas. Quando refletimos sobre estas coisas, fica óbvio que Deus criou o sexo para ser vivido dentro do contexto do casamento e da família. O sexo foi feito para o casamento e para a família. Isso fica muito claro quando revemos o relato da criação e o começo de tudo em Gênesis. Foi Deus quem criou macho e fêmea. Ele criou o sexo e disse que era muito bom. Mas ele também disse que era para o casamento e para a família. Temos um cenário aqui. Quero antes dizer que amo os homossexuais tanto quanto amo qualquer outra pessoa e que acho que devemos alcançá-los com o nosso amor. Mas isso não significa que vou dizer a eles que o estilo de vida deles é uma questão de preferência e que a aceito. Nem que aceito o casamento entre homossexuais. Nem que eles sejam ministros, simplesmente porque eles não se encaixam nesse cenário. Não foi isso que Deus quis dizer quando criou o sexo e disse que era destinado para o contexto do casamento e da família. E não se esqueça da família em todo esse contexto. Estes ensinamentos nos fazem perceber a importância vital do casal cristão na questão do projeto família. Já dissemos que a decisão de casar deve estar baseada na orientação divina. O que é o casamento aos olhos de Deus? Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Este é um casamento aos olhos de Deus. É para isso que Deus uniu. O casamento, a decisão de se casar, deve estar baseada na orientação divina. O sexo é um assunto muito controverso e pessoal. E cada um de nós tem o direito de fazer suas próprias interpretações, ter suas próprias convicções e tomar suas próprias decisões. Deus nos deu a responsabilidade de decidir a respeito de ter filhos ou não. Se Ele quisesse, poderia ter feito de tal maneira que não teríamos muito o que opinar. Não teríamos escolha. Mas nós temos. Podemos decidir se vamos ou não colocar uma criança no mundo. Já que é assim, creio que as pessoas deveriam pedir sabedoria a Deus antes de tomar tal decisão e não se encantar com o sexo, que é a expressão física do casamento, a expressão de alegria de maneira impulsiva. Muita gente, quando se dá conta, já teve um monte de filhos. Nosso professor Dick conta o seguinte: meus pais eram contra a ideia de controle de natalidade e tiveram 11 filhos. Para eles, a escolha era de Deus e eles queriam povoar a terra com muitos missionários. Eles tinham essa motivação e não adotaram nenhum controle de natalidade. A princípio, eles queriam 6 filhos. Eu fui o 7º. Se eles tivessem adotado algum método anticoncepcional, eu não estaria aqui. Mas eles tinham o direito de escolher e eu respeito aqueles que ainda pensam como eles.
Acho que, já que Deus nos deu o privilégio e a responsabilidade de tomar essa decisão, então devemos colocar nossos planos diante de Deus em oração. Se entendemos que Deus planejou o sexo para o contexto do casamento, porque Ele queria povoar a terra, então devemos começar a falar de sexo a partir daí. Outra coisa a ser observada é que, baseando-se no estudo das Escrituras, Deus também fez o sexo como um veículo de expressão para os casados. O sexo não tem apenas uma função biológica. Quando eu ainda exercia o pastorado e os casais me procuravam para falar sobre seus problemas sexuais no casamento, eu começava a conversar com eles falando da unidade espiritual e do fundamento da unidade do casamento antes de falar de sexo. Falávamos sobre comunicação e compatibilidade, sobre amor e as definições bíblicas de amor, sobre compreensão. Só depois falávamos sobre sexo. Mas eu quero lembrar você de que há certas informações que todos devem ter. As pessoas precisam ser instruídas a respeito do sexo. A informação ajuda muito nesta área. Minha primeira preocupação na área física do casamento é: o que você expressa através do sexo? Se não há comunicação, amor, compreensão, o que é que você está expressando, hein? Não é de se espantar que o relacionamento sexual de vocês esteja aquém do que deveria ser. Meu primeiro conselho para quem quer essa dimensão espiritual no seu relacionamento físico é prestar bem atenção no que chamamos de elo espiritual. Depois atente para o que falamos sobre comunicação e nos seus próprios conceitos sobre o que significa amar seu cônjuge. Relembre as virtudes do amor vistas no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo afirma que se você tiver o amor ágape, o amor de Cristo, o amor de Deus no seu casamento, o amor entre você e seu cônjuge terá todas aquelas virtudes. Em grego, a expressão tudo suporta significa estar seriamente comprometido com o bem-estar da outra pessoa. Experimente aplicar esse altruísmo santo no seu relacionamento físico. Será que durante o ato sexual você está comprometido com a satisfação e o bem-estar do seu cônjuge? Foi assim que Deus planejou o sexo e por isso devemos dizer que ele é uma expressão feliz da unidade. Qual é o grau de unidade de vocês, hein? Ele influenciará a sua unidade física. A maioria dos homens está interessado no prazer. Se você quer realmente ter uma boa vida sexual, estude e concentre-se nos outros elos. Quando você os entender, sua vida sexual melhorará. Deus planejou o sexo para a procriação, para ser um veículo de expressão do casal e para o prazer. Muitas pessoas não concordam comigo nesse ponto. Ainda existe muita influência puritana ou vitoriana nesta área, né? Eu não sei quando começou este conceito de que sexo não é bom e que Deus não tem nada a ver com o sexo. Eu já vi muita coisa surpreendente no meu trabalho com aconselhamento, mas ainda encontrar pessoas que acham que sexo não é bom, aí isso realmente é o mais espantoso, sabe? Quando alguém guarda em seu subconsciente a ideia de que sexo é sujo, essa pessoa pode vir a sofrer de impotência ou frigidez no casamento. A vida sexual no casamento tem que ser boa. Essas pessoas não conseguem conciliar essa ideia com o conceito que tem no subconsciente. O sexo é sagrado e santo, e nunca devemos passar qualquer ideia diferente dessa ideia para os nossos filhos, sabe? Esse é um grande desafio. Como você vai ensinar aos seus filhos e filhas sobre a virgindade antes do casamento, sem passar para eles a impressão de que há algo errado com o sexo? Que desafio é esse, né? E você não deve dar a impressão que a Bíblia tem uma ideia negativa do sexo. No programa recente pedimos que vocês lessem um livro do Cântico dos Cânticos de Salomão. Esse livro é um dos mais lindos da Bíblia e você sabe por que ele faz parte do cânon bíblico? Na minha opinião, um dos propósitos do Cântico dos Cânticos estar na Bíblia é para nos mostrar que o sexo é lindo, maravilhoso e criado por Deus. Tudo que Deus criou era bom. Quando ele criou o sexo, ele disse que era muito bom. É maravilhoso ter um relacionamento como o descrito no Cântico dos Cânticos. Como já dissemos, sabe, creio que há uma alegoria neste livro. Ele ilustra o amor de Cristo pela Igreja, do Deus Jeová por Israel.
Mas esta é uma aplicação secundária. A principal aplicação do livro é mostrar que o sexo é bom. Sexo é bom. Sexo é lindo, ele tem que ser. Você pode perguntar a si mesmo, quais são suas atitudes em relação ao sexo? Acho que já mencionei com vocês o que ouvi uma vez, que o órgão sexual mais importante é nossa mente, porque depende dela toda a nossa atitude em relação ao sexo. Por isso desafio você com essa pergunta. Qual é a sua atitude em relação ao sexo, hein? O que você espera da unidade física no casamento? Você precisa fazer a si mesmo essas perguntas. Quais são suas expectativas em relação ao sexo? Qual é a sua atitude em relação ao sexo? Leia a Bíblia e responda. De acordo com a Bíblia, qual deveria ser minha atitude em relação ao sexo? Quais deveriam ser minhas expectativas? Vamos examinar alguns textos bíblicos. Em Deuteronômio 24, versículo 5, lemos assim: Se um homem tiver casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Essa é uma das leis de Deus para o homem que se casava. Ele teria 1 ano de férias para aproveitar a companhia da sua esposa e para fazê-la feliz. A maioria dos linguistas diz que o texto realmente se refere a fazê-la feliz sexualmente, proporcionar prazer a ela. Em outras palavras, 1 ano inteiro de lua de mel. Tem pessoas que não tiram nem uma semana de lua de mel. O que vocês dizem de 1 ano, hein? Isso sim tem a ver com priorizar, né? Por isso, trabalhe o relacionamento físico no seu casamento. Deus instituiu 1 ano de lua de mel. Depois dessa, que opinião você imagina que Deus tem sobre sexo, hein? Afinal, essa é uma das leis de Deus. Em Hebreus 13, versículo 4, encontramos um desafio. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Deus traça uma linha contra o sexo casual, ilícito, e honra o casamento e a santidade da intimidade sexual. Eu gostaria que vocês lessem 2 textos. 1 Coríntios 7, versículos 1 a 7 e Deuteronômio 5, versículos 15 a 23. No próximo encontro vamos querer saber qual é a sua atitude em relação ao sexo, hein? Qual devem ser suas expectativas? Como devemos ver o propósito, a função e o papel do sexo no casamento, baseando-nos nesses textos bíblicos? Deixe-me falar mais uma coisa. Acho que em Gênesis 3, Deus estava tentando nos mostrar algo, sim, quando nos deu aquela ilustração relacionada às árvores do Jardim do Éden. Acho que Ele estava tentando nos mostrar algo. Naquele texto está ilustrado uma visão de Deus sobre o sexo. Neste texto, Deus coloca o homem em um jardim e antes de colocá-lo ali, Deus põe 3 árvores que satisfarão as necessidades do homem. Deus apresenta essas árvores em uma ordem de prioridade das necessidades do homem que elas satisfarão. Havia árvores que satisfaziam a necessidade dos olhos do homem. O que quer dizer, como você vê as coisas e as entende no que você crê. As outras árvores satisfariam a necessidade de comida do homem. Na minha opinião, isso se refere a todas nossas necessidades. Na psicologia, quando você lista todas as necessidades do homem, faz uma lista enorme de necessidades. Creio que toda essa lista está contida e representada nestas 3 árvores que satisfariam as necessidades do homem para viver. E as árvores foram listadas nesta ordem: olho, alimento e vida. Eles caíram e todo mundo quer saber o que foi que eles fizeram naquele jardim. Eu já vou avisando que não foi por causa de sexo e nem porque comeram uma maçã. Não há qualquer referência a maçã no livro de Gênesis. Sabe o que eles fizeram? Eles misturaram a ordem de prioridades. Eles colocaram em primeiro lugar a necessidade de alimento e a necessidade de vida em segundo lugar. Acabaram morrendo e sendo expulsos do jardim. Imagine qualquer coisa que Deus colocou em sua vida que seja uma necessidade. Agora faça como o livro de Gênesis manda. Vamos supor que seja sexo. Você tem necessidade de sexo.
você tem um impulso sexual. Deus está dizendo que não é para você sair por aí fazendo sexo para satisfazer sua necessidade. O que você mais precisa é pedir que Deus satisfaça a necessidade dos seus olhos, que mostre qual é o propósito do sexo, o seu lugar, função e propósito. Se você colocar essa árvore primeiro, Deus vai satisfazer sua necessidade de sexo. Temos que ficar por aqui hoje, mas no próximo programa vamos continuar.